Ana Sofia caminhava tranquilamente pelo seu bairro sem preocupação, porém, essas foram as últimas imagens antes dela desaparecer. Qual seria o paradeiro da Ana Sofia? A Ana Sofia Gomes dos Santos era uma garotinha de apenas 8 anos que morava no distrito de Roma, pertencente à cidade de Bananeiras, na Paraíba. Um distrito pequeno, de uma rotina comum e também dito como ser tranquilo. Ela era filha da Maria do Socorro e do João, e tinha mais alguns outros irmãos. A Ana Sofia é descrita como sendo uma menina esperta, alegre, muito vaidosa e que adorava brincar com as suas amiguinhas. E por esse motivo, ela gostava de ir na casa dessas suas colegas para brincar. E mesmo ainda tendo pouca idade, 8 anos, ela já era considerada uma menina independente, ela que gostava de escolher as suas roupas, ela que gostava de se arrumar daquele jeito. E segundo o que foi dito, muitas vezes ela era vista caminhando com a mãe pela rua ou até mesmo com suas irmãs, porém, algumas vezes ela era vista sozinha. O que é dito como sendo um costume daquela região. Não somente a Ana Sofia caminhava sozinha na rua, como também algumas outras crianças de idades parecidas. Porém, na data de 4 de julho do ano de 2023, as coisas iriam mudar. E essa data em questão fazia parte ali das férias escolares, e então, durante o período da manhã, a Ana Sofia tinha passado algum tempo ali na casa da vizinha dela, onde ela também tinha uma amiguinha, e ela teria ficado ali na casa dessa vizinha até as 10h40, quase 11 horas da manhã. Após isso, a Ana Sofia voltou para sua casa e pediu para a mãe para ir brincar na casa de uma outra colega que morava um pouco mais distante. Então ela trocou sua roupa, colocou um vestido de cor azul florido e um laço na cabeça, e por volta do meio-dia ela saiu de casa. Ela caminhou cerca de 1 quilômetro até essa outra residência, porém, ao chegar lá, a amiguinha dela explicou que não teria como elas brincarem, pois ela estava saindo para fazer uma viagem até uma outra cidade e só voltaria depois. Então a Ana Sofia decidiu voltar para sua casa, mas ela nunca mais retornou. E de acordo com os vídeos da época, o último horário em que ela foi vista foi às 12h36. E como era até que costumeira ela passar o dia brincando na casa das amiguinhas, a mãe só foi dar falta da Ana Sofia por volta das 4 horas da tarde, quando ela questionou as suas outras filhas se a Ana Sofia já tinha voltado, e as meninas informaram que não. Então a família verifica inicialmente se ela está na casa dessa vizinha, a menina não estava lá, então eles decidem ligar até a casa da outra amiga, onde ela disse que tinha ido, mas é informado que ela esteve lá por volta do meio-dia e pouco e depois teria retornado para sua casa, mas a Ana Sofia não retornou. Imediatamente a família entrou em desespero, correu para a polícia para comunicar o desaparecimento da menina. E então a polícia já começou a fazer a investigação e também já se deu início às buscas. E aparentemente, por uma divergência do relato das irmãs, elas disseram que a Ana Sofia tinha saído de casa utilizando um shorts e uma camiseta branca e estava com o cabelo preso, mas esta era a roupa que ela estava usando no período da manhã. Quando ela saiu de casa, ela estava utilizando o vestido azul. E com essa notícia se espalhando, muitas pessoas ali na comunidade se comoveram e começaram a ajudar nas buscas, ao mesmo tempo que o corpo de bombeiros e cães farejadores também foram utilizados. E próximo ali da residência, naquela região, também existia um açude bem grande, que é uma espécie de represa. Então o corpo de bombeiros também começou a fazer buscas dentro da água. Mas nenhum sinal dela foi encontrado. Eles decidiram até drenar uma parte da água desse açude para ver se o corpo da menina era revelado. Mas nada era encontrado, os cachorros também não conseguiram farejar nada, nenhuma espécie de pista de onde ela pudesse ter passado. As câmeras daquela região ali também foram coletadas e foi-se possível ver a Ana Sofia indo até a casa dessa amiga e depois voltando, até que o último registro foi ao meio-dia e 36, que é essa imagem aqui. Porém, de acordo com alguns outros vídeos que eu vi referente a esse caso, uma jornalista ou um jornalista lá da região acabou descobrindo um vídeo onde supostamente uma criança ou uma outra pessoa aparece atravessando a rua e indo até a casa de alguém. Esse vídeo foi mostrado para a mãe Maria e apesar da baixa qualidade, a mãe identificou que aquela era sua filha. Imediatamente esse vídeo também chegou até as autoridades policiais, que averiguaram a fonte real desse vídeo, de onde ele teria sido gravado e também o restante das gravações, não somente esse trecho aqui. E de acordo com a perícia que foi feita desse vídeo, esse vulto aqui deveria medir entre 1,20 m ou 1,40 m, mas a média seria 1,30 m e a Ana Sofia tinha 1,28 m. Então, as medidas coincidiam e eles também conseguiram identificar de quem seria a casa
onde a menina foi vista entrando. E é nessa parte da história que vai entrar o principal suspeito, de nome Tiago Fontes Silva da Rocha. O Tiago era casado, tinha 2 filhos, uma menina de 14 anos e uma menorzinha ainda bebê. Ele trabalhava como porteiro de um condomínio residencial de luxo na cidade, enquanto que a sua esposa era vice-diretora de uma escola de onde a Sofia também frequentava. E o sogro desse Tiago era proprietário da casa onde a família da Ana Sofia morava. E com o revelamento dessas informações, muitas pessoas começaram a acreditar que o Tiago realmente tivesse feito alguma coisa com a Ana Sofia. Então, por esse motivo, aparentemente, o sogro do Tiago pediu para que a família saísse da casa por causa da repercussão. E então o Tiago foi chamado ali inicialmente para dar seu depoimento, dar a sua versão dos fatos, e ele disse que não conhecia a menina. Mas ainda ali em seu depoimento, ele tentou desclassificar a criança, dizendo que ela sempre andava solta pela rua e que inclusive a criança cometia pequenos delitos, mas que ele não tinha envolvimento nenhum com ela. E mesmo assim, as investigações continuavam. A própria família foi a primeira a ser investigada para ver se não podia ter algo acontecendo ali. Inclusive, muitos outros depoimentos foram coletados. E o caso dela ali, inicialmente, era tratado como um desaparecimento, já que nenhum sinal da menina era encontrado. E ainda referente ao vídeo daquele vulto caminhando, que poderia ser a Ana Sofia, todo o circuito daquela câmera foi coletado e foi-se confirmado que ali realmente era a casa do Tiago, pois tinha imagens dele saindo de moto naquele dia, depois retornando para sua casa, e foi então o momento em que a menina chegou até a residência. Aparentemente, ela foi chamada por alguém. Então, tem-se o vídeo da menina entrando na residência, mas não tem vídeo da menina saindo da residência. E não tinha um outro portão numa rua dos fundos, era somente este que tinha ali. Essas outras partes dele saindo de moto não são mostradas, pelo menos eu não encontrei na internet, mas também é dito que mais tarde, por volta das 5 horas, a esposa chega do trabalho em um carro Argo de cor vermelha, depois o Tiago entra de ré na garagem com esse carro e 15 minutos depois ele sai para o trabalho. O que não era habitual, ele sempre fazia o trajeto até o serviço de moto. E também é dito pelas investigações da polícia que ele teria feito um outro trajeto até chegar no trabalho e que ele teria chegado atrasado nesse dia. E na volta ele teria feito também um outro caminho. E foi-se solicitado também a busca e apreensão na casa dele, e os telefones e os aparelhos eletrônicos foram coletados e foi solicitado a quebra de sigilo. Somente no telefone do Tiago, é o que deu-se a entender pelo menos, foi-se encontrado algumas buscas na internet um tanto estranhas. Ele procurou por decomposição de corpo humano, estágios de putrefação, quanto tempo seria necessário para que um cabelo perdesse a capacidade de identificação por DNA e alguns outros assuntos. E dito isso e mais o restante das investigações, o Tiago deveria ter ido até a delegacia dar um novo depoimento na data de 11 de setembro de 2023. Porém, no dia anterior, no dia 10, ele raspou a cabeça e saiu caminhando de casa, e depois disso ele não foi mais visto. E então, na data de 22 de setembro, saiu o mandado de prisão dele, então agora ele era considerado foragido. E de acordo com o que foi investigado pela polícia, o Tiago teria atentado realmente contra a vida da Ana Sofia. Um crime de única pessoa, realizada em segredo absoluto, então somente ele saberia o que aconteceu. Só ele participou desse crime. E 2 meses após, no mês de novembro, o Tiago foi encontrado sem vida, enforcado em uma árvore. Em um local afastado, o corpo já estava em avançado estado de decomposição, inclusive foi-se necessário fazer o exame de DNA e o exame de papiloscopia para se confirmar que realmente era ele. Ainda referente à casa do Tiago, onde ele morava com sua família, e o carro, tudo foi analisado, tudo foi periciado, mas nada foi encontrado, nada físico ou biológico que indicasse que a Ana Sofia tivesse passado por ali. Mas, independente disso, a polícia, com todas as outras investigações que eles fizeram, concluíram que o Tiago Fontes era o responsável pelo assassinato da Ana Sofia. E também pela ocultação de cadáver, mesmo nenhum corpo, o corpo da Ana Sofia, não ter sido encontrado. E como ele foi encontrado morto, na verdade, ele teria tirado a própria vida, ele levou o local de onde a menina estava junto com ele. E a família chegou a relatar que nada nunca foi mostrado a eles, comprovando realmente que a sua filha não estava mais viva. O que era muito triste, pois eles ainda não tinham realmente certeza que a menina tinha perdido a vida, e eles também não tinham nenhum corpo para enterrar, nenhuma chance de fazer um sepultamento digno para a filha. E por isso, no ano de 2025, os familiares solicitaram a
reabertura do caso e das investigações, na esperança de que os restos mortais fossem encontrados e também que algumas outras pontas soltas nessa história fossem melhor investigadas, e que existiam falhas no processo e linhas de investigações que não tinham sido totalmente exploradas, e que se não tinha mais alguém envolvido nessa história e que se a Ana Sofia ainda pudesse estar viva. Mas a justiça decidiu permanecer o inquérito arquivado, já que foi dito que não existiam outras provas ou fatos para serem analisados. E até a data de hoje, o corpo da Ana Sofia ainda não foi encontrado. E esse foi o vídeo de hoje, o caso da Ana Sofia. Existem muitas outras informações que foram surgindo naquela época, inclusive informações que não são verdadeiras, mas eu tentei seguir uma linha que desse para explicar o caso de uma forma mais simples. Tentei trazer as informações mais importantes, mas caso eu não tenha falado algo, deixe aí nos comentários e também deixe uma sugestão de um outro caso que eu possa estar trazendo aqui. Lembrando que casos criminais são postados todas as segunda-feiras. E até o próximo vídeo.